Um Fla-Flu decidido nos erros individuais defensivos. Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Temos vídeo pós-jogo, análise tática, vitória do Flamengo sobre o Fluminense por 2-1. É o jogo de ida do Campeonato Estadual e o Flamengo larga na frente. Vou trazer alguns aspectos do jogo, algumas ilustrações de algumas fotos que a gente vai tentar, de uma certa forma, tentar trazer para você o que aconteceu nessa partida, algumas mudanças, sobretudo no esquema tático do Flamengo, porque teve algumas substituições. Eu vou pedir sempre para você deixar aquele seu like, aquela sua curtida, a sua inscrição. São engajamentos muito importantes aqui no canal. Aperta o botãozinho vermelho do inscreva-se, você vai perder 3 segundos e vai me ajudar e me fortalecer bastante. E eu vou contar com você, beleza? Pelo lado do Flamengo, o Jorge Jesus preservou e poupou alguns jogadores. Na defesa, o Léo Pereira esteve no banco de reservas, entrou o Gustavo Henrique. No meio-campo, Gerson saiu, entrou o Diego. Mais à frente, o Everton Ribeiro saiu e entrou o Vitinho. E lá na frente, o Bruno Henrique, que precisou ser poupado porque sentiu uma lesão e um desconforto no jogo contra o Fluminense, deu lugar para o Pedro. E com isso, uma configuração, sobretudo ofensiva, mudou um pouquinho e eu vou trazer isso para vocês aqui. Essa configuração ofensiva do Flamengo, ela mudou a partir do momento que o Pedro entrou no lugar do Bruno Henrique. Então, como vocês podem observar, ele explora mais esse corredor central do ataque do Flamengo e com isso, o Fluminense tentou marcá-lo individualmente. O Odair Hellmann colocou o Matheus Ferraz em cima do Pedro para tentar esses avanços, domínio, ele fazer esse pivô, porque a partir do momento que houve essa substituição, o Flamengo teria esse início dessas novas jogadas. E numa outra questão que vocês podem ver lá, pertinho, ó, o Pedro na intermediária ofensiva e mais uma vez aqui, ó, o Matheus Ferraz um pouco mais próximo dele para tentar diminuir os espaços. Então tinha o Pedro à frente, Gabigol como um segundo atacante, Vitinho aberto pelo lado direito e o Arrascaeta um pouco mais pela esquerda. E o movimento defensivo do Fluminense foi diferente, se nós compararmos com a partida anterior, que eu até trouxe para vocês na análise tática. O Fluminense já adiantou um pouco mais a sua marcação, talvez até motivado por essas movimentações do time do Flamengo, algumas substituições. O Odair Hellmann tentou arriscar novas ideias, entre elas marcar sobre o campo de pressão defensivo do Flamengo. Então aquilo que você não viu na partida anterior, na decisão da Taça Rio, hoje o Fluminense arriscou mais. Então as suas linhas não ficaram tão lá atrás, não ficaram naquele bloco, como se fala, no último bloco. Ele adiantou bastante, até marcou um pouquinho o Flamengo sob pressão, como vocês podem ver por aqui, ó. O Nenê, todos os jogadores aqui do Fluminense um pouco mais à frente. O Evanilson marcando sob pressão. Então foi um Fluminense um pouco desconfigurado daquilo que foi visto no jogo anterior. A origem da criação da jogada do gol do Flamengo é por dentro, ó, praticamente no centro da defesa do Fluminense, ocupando aquela intermediária ofensiva, com trocas de passe, com muita movimentação e inteligência de primeiro. Então o Vitinho toca a bola para o Arrascaeta, que de primeira toca a bola para o Diego, que também de primeira dá para o Pedro, que ó, a finalização dele é certeira, quase no ângulo ali, indefensável para o Muriel, um bonito gol do Flamengo. Partindo do princípio que o futebol é um jogo de provocar o erro do adversário e através desses erros é possível criar suas oportunidades e fazer os gols, no gol do Flamengo tem um erro individual que é do Gilberto. Afinal, ele abandona a última linha, que é chamada a linha sustentada, aquela que protege a grande área. Ele tenta vir à caça do Arrascaeta, tentar interceptar a jogada do uruguaio. Ele dá de primeira e assim quebra o movimento errado do Gilberto, que dá para o Diego, e o Pedro ocupa o espaço que era para o Gilberto estar ali defendendo. Então houve o erro do lateral direito do Fluminense. O gol do Fluminense, o gol de empate, começa com uma jogada de transição em velocidade do Nenê, que toca para o Egídio, que faz o cruzamento. Também tem erro defensivo do Flamengo, observem. Vejam que o erro individual, desta vez na defesa do Flamengo, parte pelo lado esquerdo da defesa, que é o Gustavo Henrique. Ele está apenas olhando para a bola, marcando a bola, e por trás dele ele não conseguiu ver. O jogador do Fluminense passava pelas suas costas e conseguiu aproveitar. Além disso, nessa transição que o Nenê puxou, o Felipe Luiz também não conseguiu acompanhar, não conseguiu povoar ali a área e fechar no seu espaço na grande área pelo lado esquerdo. Por isso, o Fluminense conseguiu empatar a partida, mas o grande equívoco é principalmente o Gustavo Henrique olhando para a bola. O Flamengo vai sofrendo um pouquinho naquela defesa pelo lado esquerdo após esse retorno do futebol. Jorge Jesus promoveu algumas substituições no segundo tempo. Colocou o Michael no lugar do Arrascaeta para jogar bem aberto pelo lado esquerdo e pelo lado direito retornou com o titular Everton Ribeiro no lugar do Vitinho. Mas o segundo tempo foi controlado pelo Fluminense e parecia até que o tricolor iria virar a partida. No entanto, após escanteio para o Fluminense, o Flamengo aproveita uma transição excelente, com um passe muito longo do Rafinha para o Gabigol, que encontra o Michael e dá números finais. Vamos ver o gol. O escanteio era para o Fluminense, o Rafinha fica com a segunda bola do rebote, já faz um lançamento longo para o Gabigol, que na corrida consegue vencer e driblar bem o Egídio, e vem o Michael, ó, na segunda trave, fechando com facilidade. O jogador que entrou no segundo tempo vai dando números finais à partida. O Egídio não conseguiu parar o Gabigol e tampouco fazer falta nele.
e o Michael agradece o passe do Gabigol. Gabigol, mais uma vez, Gabigol como assistência do Flamengo. E quando a partida estava dos números finais, teve uma última lambança ali, uma última confusão. O Gabigol ia sair, depois não ia sair mais, o quarto árbitro levantou a placa, enfim. Gabigol foi expulso, não vai jogar o próximo jogo, é um desfalque importante para o ataque do Jorge Jesus, que ainda não sabe se irá poder contar com o Bruno Henrique. Sendo assim, Pedro parece ser a alternativa correta e a alternativa certa para o próximo jogo, que é na quarta-feira. O Flamengo joga pelo empate, em caso de vitória do Fluminense por um gol, a decisão do Campeonato Carioca irá para os pênaltis. Não esqueça de deixar aquele seu like, a sua curtida, a sua inscrição. Conto com vocês, conto com a sua força. Até o próximo. Tchau, tchau.